Ela deveria ter seguido o caminho conhecido, seguir as trilhas marcadas, evitar as encostas instáveis depois da nevasca, respeitar a regra que seu pai repetira como um refrão: não se mexe com o que está preso. Mas a noite tinha um tipo de fome que dobrava as vozes, e o som que vinha do vale não era apenas fruto do vento. Mara ouviu primeiro o estalo de madeira ceder, depois um gemido baixo que não pertencia a nenhum animal que ela conhecia, um som profundo, quase ancestral, rasgado por dor e por algo que soava como surpresa. Ela parou, os olhos escrutando a escuridão salpicada de neve, o hálito formando nuvens curtas no ar. A lanterna dividia a noite em retalhos. Avançou sem ruído, pés calçando o mesmo caminho onde crescera, onde aprendeu a ler pegadas e a sentir o peso de um passo que não devia ser perturbado. Havia cordas, corda grossa, tratada, com nós militares, apertada contra a casca de um abeto. Presa a elas, enrolada e suspensa de modo que não caísse, parte prisão, parte armadilha. O corpo enorme pendia com um balanço lento. Pelas sombras, Mara viu o contorno. Membros longos, ombros que lembravam troncos, pelagem espessa coberta de neve e manchas escuras. Um grande braço tremia. A respiração saía em bafos que se erguiam como fumaça branca. Um olho, quando se abriu, era mais do que uma pupila. Havia ali algo reconhecível, uma centelha de medo, e outra coisa, algo como medida. Ele mediu Mara. Ela sentiu-se medida também. As cordas marcavam a pele, pequenos cortes, áreas enrijecidas pelo frio. Algo metálico prendia um dos pulsos gigantescos, uma coleira improvisada de ferro, um anel pesado fechado por grilhões que rangiam quando o ser tentava se erguer. A fauna tinha deixado marcas, galhos retorcidos, sangue coagulado sobre a neve. Não havia humanos ao redor, apenas rastros que seguiam em direções opostas, passos pesados e mecanismos, marcas de pegadas de botas técnicas. Mara não pensou em regras, pensou em frieza e em lembrar-se do calor das mãos do pai, do cuidado com os enfermos de trânsito quando ele era o único que passava por ali. O código dele não era divisa gravada em pedra, era algo vivo. Quem podia sofrer deveria ser protegido. A lei da montanha, aquela que sua mãe murmurava em festas e sua avó repetia sobre o folhear das lareiras, falava de prudência, mas havia sempre uma brecha para a misericórdia. Ela se aproximou, devagar, como se cada passo fosse uma pergunta. A criatura seguiu sua aproximação com olhos grandes e lentos. Não atacou, não fez ameaça que se pudesse denominar humana. Havia em seus movimentos a precisão de quem lidara com redes antes. Quando Mara alcançou o ponto onde as cordas cortavam a pele, percebeu que não bastaria força para soltar aquilo. As cordas foram enroladas usando ganchos metálicos, passadas por argolas. Alguém que soubesse de nós os tinha deixado ali. Mara assinou uma promessa para si mesma. Apenas tirar, não consertar, não expor. Trabalharia rápido, com cuidado. Tirou as luvas. O frio mordeu as pontas dos dedos, e ela sentiu o hálito da criatura sobre a sua mão como um sopro quente, estranho, quase humano. Cortou a corda mais grossa com uma faca que carregava no cinto, fazendo um som seco que parecia gritar no vale. A corda cedeu. O peso caiu. Um gemido prolongado atravessou as árvores. A criatura sacudiu-se, e algo metálico soltou-se com um choque que fez o vento retroceder. Houve um movimento involuntário, antigo, que a fez estender a mão. A criatura, num gesto que não parecia pedido nem ordem, pousou a paula enorme contra a mão dela. O toque foi pesado e direto. Havia calor ali, e a sensação de que, apesar da ferida, a criatura ainda guardava uma fibra de consciência que escolhia confiar. Mara fechou os olhos por um segundo, e uma imagem veio, o rosto do pai junto a uma fogueira, o conselho final. A montanha lembra, mas ela também perdoa quem se arrepende. Enquanto trabalhava para libertar o grilhão do pulso, ela notou o rastro de fios finos presos à coleira, sensores de calor, fitas que indicavam uma procura metódica. Havia, alinhado sobre uma rocha próxima, um suporte onde alguém montara pequenos aparelhos, caixas de metal, um tubo com uma lente.
Não era improviso de aldeão, era tecnologia. Mara olhou em volta. As sombras pareceram se recompor em formas menos naturais. O rangido de um drone distante se infiltrou na noite, um som leve como uma mosca, mas com um padrão nervoso. Aproximava-se em círculos, voltava, mapeando. Quebra as regras, a voz do pai em lembrança, mas não havia tempo para remorso. Uma decisão já esmagara o peso do possível. Fez o que sabia fazer: fogo para aquecer, roupa seca estendida próxima, um tecido limpo para compor uma braçadeira provisória. A criatura inclinou a cabeça, observando cada movimento como se examinasse um manual humano e escolhesse as opções que lhe fossem favoráveis. Quando Mara apertou o curativo sobre um ferimento sem sangue exposto, apenas uma membrana quebrada e a pele enrijecida pelo frio, a criatura soltou um som baixo que parecia aceitar. Ela moveu-se com cuidado para alçar a besta inteira. Usou alças, pedras, correias. Trabalhou como quando tinha que puxar uma vaca da lama décadas antes, como se a montanha ensinasse a força nas pequenas técnicas. Ao erguer a criatura para um lugar menos vulnerável, sentiu o peso, enorme, mas dividido por pontos de apoio. Não era adolescente brincando de heroína. Era uma mulher que sabia que a sobrevivência também pede inteligência e paciência. Quando por fim o ser se pôs de pé, cambaleante, inclinou a cabeça e raspou a palma contra a testa de Mara. Gesto de gratidão e reconhecimento, mas também um juramento mudo. Ela sabia, enquanto acendia um fogo breve para aquecer o ar e aliviar o frio, que havia quebrado algo maior que uma norma local. Acordo tácito entre os moradores dizia: nunca tocar. Se um ser do sopé das ledas for descoberto, não se envolva. Havia histórias contadas ao redor do fogo, de homens que tentaram capturar e nunca mais retornaram, de ferrovias que arrastaram segredos, de cabanas queimadas. Mara sentiu o peso dessa tradição fazer seu próprio contrapeso. Era uma infração com consequências que não se mediam somente em olhares. Se isso está chamando você, fica comigo até o fim, murmurou ela, em voz que se perdeu no crepitar do fogo, sem saber se dirigia ao ser, a si própria ou a qualquer coisa que pudesse ouvir através das árvores. E então, para quem ouvisse entre as sombras, para quem quisesse acompanhar, um convite breve. Continue e veja o que veio depois. O alerta veio leve e certeiro. Passos. Primeiro um estalo distante, depois um grupo de vozes curtas que o vento levou como cascalho. O drone voltou, circulou mais baixo, e uma luz fria varreu as árvores como uma língua mecânica. Alguém estava por ali, rastreando, avaliando, com um método que não aceitava improviso. Mara sentiu o fogo pequena chama tremular como se estivesse ouvindo o mesmo juízo. Eles chegaram não como caçadores desajeitados, mas como uma força coordenada. Um homem, o primeiro que viu com nomes nos olhos, aproximou-se com uma lanterninha técnica e um colete com bolsos. Nada de nomes, apenas equipamentos. Não falou alto. Teve, no entanto, a contundência de quem não deseja conversa. O que está fazendo? Foi seco. Uma pergunta que pretendia acusar mais do que indagar. Salvando quem estava preso, respondeu ela. A frase saiu curta. Também não havia pedido. Havia uma obrigação para quem passara a vida entre rochas e raízes. O homem cerrou a mandíbula, olhou para o animal que se erguera e apoiava a cabeça no ombro dela. Houve um silêncio como se o tempo estivesse avaliando quem falara a verdade. Isso complica as coisas, disse ele, não explicando que tipo de coisas. Temos autorização. Autorização para quê? A voz de Mara foi pequena, mas firme. Dentro dela, imagens do herói do fogo, seu pai, voltaram. O homem sorriu uma vez, de um jeito que não tocava os olhos. Para capturar, disse simplesmente. Para estudar, para mover. Palavras como estudar e mover tinham em si uma ambivalência que não escondia nenhum conforto. Havia uma frieza técnica que lembrava os trilhos do trilho, função, logística, retorno. Mara não tinha autoridade para questionar documentos. Tinha, no entanto, autoridade sobre o chão onde pisava. E tinha tempo suficiente para saber que conceder aqueles passos poderia significar algo maior.
cercos, acampamentos, máquinas e o que ela não poderia prever, bases de operação perfurando o passado e futuro da montanha. Ele recuou uma vez, quando a criatura, com um gesto tão simples quanto intenso, ergueu sua mão enorme e tocou o peito de Mara. Não foi agressão, não foi imploração, foi reconhecimento. Um gesto que dizia: "Você esteve comigo." O homem conteve um olhar que, por frações, deixou transparente um cálculo. Depois, virou as costas. Suas palavras finais foram uma promessa velada. Não vai solucionar nada sozinha. A ameaça estava lançada. Mara entendeu que salvar fora só o primeiro movimento em um jogo que já tinha outras peças. Pegou o que pôde: pouco alimento, uma manta técnica, remendos e uma decisão. Ficaria. Levaria o ser para um abrigo conhecido ou entraria em mata fechada. Mas havia algo mais, um medo mais profundo. Que, ao libertar, ela houvesse descodificado um mapa que outros podiam ler em uma linguagem de ferro e circuito. Ainda assim, ao olhar para os olhos grandes e inteligentemente quietos da criatura, algo mais pesado do que a prudência falou. Havia uma dívida de reciprocidade. A jornada até o abrigo foi lenta. A criatura apoiava-se, mas caminhava. Seus passos amassavam a neve em sulcos que pareciam marcas de antigos mitos. Mara guiava com uma mistura de força e tática, alças, pontos de apoio, encostos improvisados. Às vezes paravam apenas para escutar. O vento trazia o som de motores distantes e, por vezes, o ular de lobos que se mantinham distantes demais daquela noite. Em um desses silêncios, Mara pensou que o mundo havia mudado. Drones substituíam o uivo das raposas na matriz de vigilância. Encontraram um desfiladeiro que levava à velha fissura. Era um lugar que guardava memórias. Inscrições de caçadores antigos, marcas de carvão nas paredes, um passo estreito que se abria para uma garganta subterrânea. Mara conhecia a entrada. Seu pai lhe mostrara quando ela era menina, dizendo que aqueles lugares eram para quem precisava de segredos. A criatura hesitou na borda, os músculos tensos, os olhos procurando a profundidade. Então, com lentidão, inclinou-se. Apoiado no ombro de Mara, desceu primeiro uma extremidade pesada, depois o resto do corpo, como se fossem pedra e não carne. A passagem fechou-se atrás deles com um som de rocha que chora. Dentro, a escuridão era outra linguagem. O ar tinha cheiro de umidade e de musgo envelhecido. A luz da lanterna de Mara recortava figuras, estalactites como dentes invertidos, águas correram em pequenos veios e cessaram. O som que mais importava agora não vinha do mundo exterior, mas do gesto repetido, a respiração controlada da criatura, o bater do coração de alguém que tomava medidas. Eles precisavam de abrigo e de silêncio. A criatura, ao acomodar-se, ergueu o braço e tocou o peito de Mara outra vez, com força menor, não um gesto de pedir, mas de eventual aliança. À noite, tudo se reduz a pequenos rituais: limpar, aquecer, vigiar. Mara falou pouco. Falar alto parecia desperdiçar calor. A criatura tinha pequenas reações que contavam histórias, enrolava-se em arco, respirava e soluçava, fechava os olhos quando alguma lembrança disparava. Não havia palavras. Havia, no entanto, uma intimidade particular, uma sequência de ações que funcionavam como diálogo. Ela acariciava a pelagem, ajeitava o curativo e, em troca, ganhava uma presença que protegia com sua própria massa. À noite, tudo se reduz a pequenos rituais: limpar, aquecer, vigiar. Mara falou pouco. Falar alto parecia desperdiçar calor. A criatura tinha pequenas reações que contavam histórias. Enrolava-se em arco, respirava e soluçava, fechava os olhos quando alguma lembrança disparava. Não havia palavras. Havia, no entanto, uma intimidade particular, uma sequência de ações que funcionavam como diálogo. Ela acariciava a pelagem, ajeitava o curativo e, em troca, ganhava uma presença que protegia com sua própria massa. Em um momento,
Distante, o zumbido de um drone rasgou a textura do ar e a caverna tremeluziu com a vibração. Eles não estavam sozinhos. No amanhecer, quando a luz se infiltrou por uma fresta, Mara saiu para olhar. A montanha, de cima, desenhava um panorama melhor do que qualquer relato poderia. A terra estendia-se em domínios de branco e verde, e lá embaixo, numa clareira que até o dia anterior poderia passar por uma obra legítima de madeireiros, surgia a prova do que ela temia, uma operação. Havia tendas com toldos escuros, torres improvisadas com antenas, veículos que se moviam como formigas mecanizadas. Pequenos pontos negros no céu circulavam, drones numa dança rastreante. Homens com coletes e ferramentas trabalhando com uma frieza que lembrava linhas de montagem. Mara estudou o campo. Eles não vinham só para capturar um ser errante. Os acampamentos tinham estruturas para suportar semanas de ocupação, geradores, caixas de transporte, armadilhas prontas. Não se tratava de caça de cidadão, era preparação. A escala do problema se abriu diante dela com ânsias de hipóteses. Experimentos? Transporte? Exposição pública? Ela não sabia. Não precisava saber agora os porquês exatos, bastava saber o alcance. Alguém estava decidido a levar esta criatura para longe e faria isso com método. O ser moveu-se junto a ela na borda da fissura, observando as operações com calma cruel. Não havia medo estampado, havia leitura. O olhar se demorou em cada detalhe, como quem assimila um plano e reconhece padrões humanos. Mara percebeu que, se antes a intimidade entre eles fora de reconhecimento, agora era pacto de necessidade. Se a montanha estivesse vendo, teria registrado um trato, dá-lhe proteção, e ele guia onde a montanha guarda seu próprio segredo. Quando a noite caiu novamente, eles não dormiram. A operação ampliava suas luzes e drones percorriam em cadência com sensores que respiravam calor. Um dos aparelhos veio rasante demais e quase ocorreu contato. O ervalho do metal contra gelo soou como uma sentença. Foi então que a criatura fez algo que ninguém poderia chamar de predição. Ela afastou-se para a escuridão, voltou pouco depois com um pedaço de metal retorcido preso numa raiva antiga, restos de uma gaiola improvisada. Um gesto simples. Há caminhos. Mara entendeu. Havia rotas que os operadores não enxergavam. Havia passagens antigas, canais de raízes que desciam, artérias naturais que se mantinham invisíveis se você não conhecesse a língua das pedras. A criatura indicou uma rachadura pouco além de uma caverna lateral, um buraco que descia em espiral, coberto por raízes antigas. Era estreito, e o corpo maciço da criatura não caberia todo. Mas a criatura bateu o pé no rochedo e depois fez um gesto para Mara, tocando novamente o peito dela com a palma, como se dissesse, confie. A promessa era simples e pesada. A fuga seria uma coreografia em que não caberia erro. O plano que Mara traçou era pragmático. Entrar no túnel, seguir por caminhos que ela conhecia apenas por histórias. Usar as sombras e o sangue da montanha para confundir as máquinas. Ela preparou o que pôde segurar. Enrolou a criatura com cobertores reconhecíveis como cascas para diminuir a sinalização térmica. Usou lama antiga em pontos críticos para esconder o calor da pele. Era o velho truque de camuflagem que os caçadores de montanha conheciam, cobrir o novo com o antigo. Ao passar pela entrada do túnel, um drone passou rasgando o topo das árvores, a luz branca vasculhando, como se pertencessem a uma entidade que lê a superfície, não a arquitetura interna da Terra. Entraram. O primeiro corredor era curto. Depois, um abraço de pedra que parecia devorar som. A criatura, com cuidado extremo, levou à frente e comprovou a passagem. Seus passos faziam um eco grave que vinha de longe. Em vários pontos havia marcas de outras presenças. Fios de teia, manchas de humus, fósseis de pequenos animais. Em uma câmara menor, encontraram inscrições antigas, quase humanas. Traços de pinturas com pigmentos que lembravam ocre e carvão. Havia naquele painel sinais de que alguém, muito antes, conhecera aquele caminho. Alice isso parecia dizer. Este lugar não era apenas passagem, era memória. Mas a escuridão aprofundou-se. O ar ficou mais pesado. O som dos drones começou a se dissolver como preocupação distante.
Mara, com a lanterna, viu algo que fez seu coração arder de novo. No chão, marcas de correntes, posições onde talvez alguém tentara erguer e prender outras criaturas. Não havia certeza se era contemporâneo, mas a caligrafia do tempo presente se sobrepunha a traços de outro. A história ali não começava ontem. Avançaram por horas que não tinham relógio. O túnel os levou a câmaras que mudavam de textura. Pedra lisa, chão esponjoso de musgo, galerias com raízes pendendo como cortinas. Em alguns pontos, a criatura ajoelhava-se e passava a mão pelo solo, farejando, talvez buscando ar antigo, talvez buscando algo que lhe desse paz. Mara, às vezes, tocava a palma da criatura com os dedos enregelados, como quem pede confirmação que ainda há humanidade em suas escolhas. Nem sempre o caminho foi só segredo. Em uma bifurcação, ouviram vozes acima como se o acampamento se movesse. Ferragens murmuraram. A luz correu por um orifício alto. Havia perigo. E ainda assim, quando a criatura espiou, seus olhos brilharam com novidade. Eram sinais que indicavam rotas alternativas. Em palmas rápidas e gestos de ponta de dedo, a criatura marcou um mapa invisível que não dependia de GPS. Dependia de músculos, de raízes, do cheiro do vento quando atravessava uma rachadura específica. Mara seguiu. Era confiar-se a instinto, não era humano, mas não menos sábio. Em um ponto mais profundo, quando já havia passado o que sentiam como épocas de tensão, a galeria abriu-se em uma sala ampla. O ar ali havia cheiro de metal antigo e de algo orgânico enterrado. No centro, havia um conjunto de trilhos curtos e plataformas gastas. Aparelhos antigos, talvez de expedições passadas, jaziam ali inertes. No alto, cavidades conduziam para câmaras que ela não alcançava com a luz. Havia, mais ao fundo, uma abertura que descia. Um túnel que parecia ter sido esculpido por mãos humanas, com marcas de corte e de desgaste. A criatura aproximou-se. Colocou a mão no chão e depois, com um gesto de cabeça, como se convocasse um conselho antigo, empurrou suavemente um bloco de pedra. A passagem revelou-se um escoadouro que ia para baixo, mais fundo, onde a respiração parecia se prender. Mara soube, naquele momento, que estava chegando ao coração do mistério. Havia coisas ali que não eram para serem vistas por olhos apressados. A operação externa não veria aquilo facilmente. Mas se alguém subisse até ali com equipamentos e paciência, poderia desenterrar o que não devia ser desenterrado. Houve uma troca breve antes de descerem. A criatura aproximou-se de Mara, olhou-a como um espelho. Tocou o peito dela, e desta vez o gesto foi mais complexo. A palma contra o seu próprio peito, depois contra o dela. Era como se ela selasse um pacto. As mãos gigantes batiam quase como batidas rítmicas de um tambor antigo, ritmando a promessa de que, ao enfrentar o que havia abaixo, não estariam sozinhos. Mara sentiu um nó de temor e de esperança se unir em seu estômago. Puxou a alça que trazia e apertou os dentes. Desceu. Os túneis abaixo eram outra coisa. A temperatura caiu, havia cheiro de minerais e de água velha. Em alguns pontos, poças refletiam o brilho fraco de luzes que Mara carregava. O som dos passos deles se multiplica em ecos longos. Havia, ocasionalmente, sinais de passagem recente. Marcas de roda, restos de cabo, impressões que lembravam sapatas feitas por máquinas. Alguém reduziria o tempo entre superfície e subsolo se desejasse. Mas o mais surpreendente não era a presença humana, era a sensação de que aquele lugar havia sido usado por eras diferentes, para fins diferentes. Algumas marcas pareciam antigas, outras modernas. O subterrâneo guardava palimpsestos. Ao redor, pequenas câmaras se abriam com objetos que sugeriam uma história complexa. Potes quebrados, pedaços de tecido sintético, suportes metálicos corroídos. Em uma pequena câmara lateral, um pedaço de lona com elásticos parecia parte de uma jaula que fora montada. Em outro, havia um quadro com notas em um papel plastificado. Números, coordenadas, uma lista parcial de nomes que podiam ser códigos, horários. Não era necessário entender cada nota para perceber a trama. Havia logística, havia planejamento, haviam pessoas com intenções claras.
Mara recolheu o que pôde sem ostentar, uma tira de metal com um símbolo riscado, uma pequena caneta com tinta seca, uma etiqueta com um código. Eram pistas. Cada objeto era um fio que, puxado, poderia desenrolar um novelo de razões e consequências. Mas a sua prioridade era outro. A criatura, fraca em alguns pontos, precisando de tempo para recuperar. Eles precisavam encontrar um lugar mais seguro, mais profundo, onde poderiam descansar sem risco de rastreamento térmico. O túnel principal se estreitava, porém, uma passagem lateral coberta por raízes conduzia a um reservatório subterrâneo onde o calor se mantinha estável. Era um local de refúgio. Enquanto avançavam, Mara ouviu ao longe um som que fez seu corpo inteiro lembrar que o perigo não era uma sombra abstrata. Eram passos coordenados, resistência metódica. O som de cordas sendo tensionadas acima e o zumbido de alguém ativando um mecanismo. Não havia pânico, havia concentração. Eles chegavam. Mara apertou a mão da criatura, um gesto humano, talvez estúpido, mas que funcionava como selo. A criatura apoiou a testa na dela por um longo instante, e Mara sentiu nas cavidades da cabeça alheia um eco de histórias que não se poderiam traduzir em palavras. A escolha final apresentou-se como bifurcação moral. Podiam subir e confrontar a operação, arriscando exposição total. Podiam tentar mover-se lateralmente, confundir os drones e ganhar tempo, ou podiam descer, mais fundo, na esperança de que as entranhas da montanha escondessem algo que nenhum equipamento moderno pudesse perscrutar. A decisão não foi tomada em palavras, foi feita em ritmo respiratório. O coração digeriu medo e coragem e devolveu a ordem. Desceriam. A descida levou-os por escadas de pedra quase erodidas, por galerias ornamentadas com raízes antigas. Em um ponto, a criatura parou e marcou o chão com a palma, apontando para sul, um traço que talvez algum antigo guardião usara. Mara seguiu. Embaixo, o interior abriu-se em um espaço que lembrava uma antiga câmara natural, com pilares de calcário e uma cúpula onde o eco era como voz de outro mundo. Havia marcas nas paredes que lembravam mapas, linhas que cruzavam como veias, sinais que pareciam indicar direções. No centro, uma depressão como se um objeto pesado tivesse sido ali colocado durante séculos. Quando seus olhos acostumaram-se, Mara viu algo que a deixou sem ar. Não era apenas o eco do passado, era uma construção que se estendia em direções. Trilhos antigos, sim, mas também serviços que pareciam ser reutilizados pelos que, lá em cima, agora cavavam. Chiados elétricos surgiam em cantos onde antes havia silêncio. Algum grupo modernizou uma instalação antiga. Havia uma convergência entre o passado e o presente. É aqui que as coisas mudam, disse a criatura, numa linguagem de som que Mara entendia por inteiro, porque sendo com ela, não precisava de tradução. O que vinha depois estava além da captura superficial, tratava-se de uma batalha por lugar, por memória, por quem teria o direito de escrever aquela história. E foi nesse ponto que a narrativa se transformou. A operação acima não mais era apenas humana e mecânica. Criaturas e humanos partilhavam agora um objetivo: manter o segredo ou forçá-lo às luzes. Havia um peso telúrico nesse embate, e Mara, cujos dedos ainda doíam pela tarefa de cortar cordas, percebeu que o resgate transformara sua vida numa linha de falha. Ela não poderia voltar a ser só quem varria o caminho. Tornara-se peça num jogo que exigia escolhas permanentes. Abaixo, o corredor levava a uma série de portas metálicas semi-oxidadas. Em uma delas, havia rastros de uso recente, arranhões, marcas de correntes. Quando Mara e a criatura abriram uma, descobriram uma câmara que continha, entre detritos e equipamentos, um objeto coberto por uma lona. Era grande. Coberta a lona, Mara sentiu a mão tremer ao puxá-la. O que encontrou não foi um monstro de laboratório nem um pedaço de móveis. Foi algo que mais parecia vestígio de um experimento mal sucedido. Painéis rachados, inscrições que lembravam notas científicas e um esboço de transporte.
mas nada ali explicava tudo. Era o tipo de coisa que fazia perguntas maiores do que oferecia respostas. Eles ouviram vozes distantes, metal batendo ao longe. O som ordenador de homens coordenando o que restava de sua operação. Era urgente. Mara apressou-se a juntar o que podia. Documentos molhados, um pendrive dentro de um estojo selado, anotações escritas por mão firme. Pegou tudo com cuidado, sabendo que qualquer pista poderia levar a fora de cima. A criatura, vigilante, mantém-se junto, pronta para bloquear, para empurrar, para usar seu corpo como obstáculo se preciso. Mas o túnel obedecia à natureza de quem o construiu. Algumas portas levavam a becos, outras a escadas que subiam abruptamente e abriam para buracos que não deviam. Eles escolheram uma trilha lateral que parecia menos marcada. A cada passo, o barulho da superfície diminuía, juntamente com o ar de certeza. No fundo do túnel, algo parecia respirar junto. Uma cavidade que guardava água, uma nascente subterrânea que preenchia a câmara com um cantileno. A água refletia a luz da lanterna em pequenos círculos. A criatura aproximou-se da margem, bebeu e depois tocou a água com a mão, provocando círculos que se cruzavam. O gesto era ritual. Mara observou, constrangida pela beleza simples de quem entendia os ciclos da montanha. O que veio depois, no entanto, não foi só refúgio. Foi a tomada de consciência de que os passos que haviam sido plantados acima eram apenas o começo. Em uma parede, atrás de um conjunto de raízes, Mara via um símbolo conhecido, uma marca de antigas lendas locais que significava: aqui se protege o que a montanha protege. Seu pai, tantas vezes, apontava para variações da mesma marca e contaria histórias sobre guardiões que, há gerações, mantinham acordos com a terra. Era como se o subterrâneo carregasse sua própria jurisdição, não do homem, mas do tempo. A criatura tocou o símbolo. Fez um som que tinha a cadência de reconhecimento. Mara soube, ali, que havia uma ligação entre as lendas e a presença que agora carregava nas mãos. Talvez a montanha sempre oferecerá abrigo. Talvez, ao longo do tempo, ela encontrara aliados na forma de seres que podiam deslocar-se tanto em superfícies quanto em sombras. O que quer que esses guardiões fossem, agora um deles estava ferido e salvo, e a sua existência deixara de ser segredo. As implicações eram profundas. No entanto, a intenção dos que estavam acima permanecia oblíqua. Por que moveriam a criatura? Para exibir? Para vender? Para estudar? As respostas não eram necessárias para perceber a lógica do interesse. Os seres que agem com logística geralmente lucram com o controle. Mara recordou com uma pontada de nostalgia as histórias do pai sobre as redes de poder que se erguem em cima de segredos e que um único resgate pode desencadear tempestade. Ela havia acendido uma vela, agora corria contra o vento para proteger a chama. Enquanto isso, um ruído mais próximo anunciou que o tempo encurtara. Ferragens se arrastaram, o som de botas descendo. Não eram muitas vozes, profissionais reduzem ruído. Havia um esquema montado. Desceriam por uma das entradas subterrâneas e tentariam fechar as saídas. O risco era grande. A criatura manteve-se junto, os olhos como duas luas imóveis. Mara sentiu uma coragem que não era mera bravata, era a força de uma quem conhecia os atalhos da terra. A resposta deles foi algo que não se passava por músculos apenas. Usaram truque e sombras. Em conjunto com a criatura, se deslocaram por atalhos que a modernidade não alcançava. Havia passagens tão estreitas que as luzes dos drones não chegavam, campos de ruídos e fontes de calor que confundiam sensores. Às vezes, deixavam armadilhas improvisadas, galhos quebrados que faziam cair folhas sobre sensores, pequenos espelhos de metal que lançavam reflexos falsos na direção de um drone, um cheiro de fumaça posicionado para parecer um ponto de calor. Tudo isso, simples mas engenhoso, bastou para criar uma cortina. Eles conseguiram adiar o confronto. Contudo, o mundo moderno não pretendia desistir.
Rádios na superfície transmitiam com mais volume, máquinas se reestruturavam, homens mudaram as estratégias. Quando finalmente se deram conta de que a operação contava agora com informações contraídas, houve uma mudança de tom na natureza das incursões. Não bastava capturar, havia um esforço em mapeá-los, em descobrir os túneis, em compreender o que a montanha escondia. A luta passou a ser pela escrita do espaço. Quem poderia nomear os lugares que ali existiam? A tensão aumentou. O subterrâneo, que antes dera sentido de abrigo, transformou-se em palco onde se desenrolariam batalhas silenciosas. A criatura, incorporando sua própria experiência, levou Mara a uma passagem que não constava nos mapas que ela conhecia. Era mais profunda, com placas calcárias que formavam desenhos naturais que lembravam runas. Seguiram. Ao emergir, encontraram uma câmara cuja parede central ostentava um grande friso de pedra onde, no momento de luz, Mara percebeu traços de uma rede, sinais que pareciam coordenar. À sua volta, havia nichos contendo objetos incautos, um esqueleto de caixa metálica com documentos corroídos, um pedaço de tecido sintético que parecia extraviar origem industrial. Sugeriu-se então uma hipótese que Mara não ousava formular em voz alta. Havia muita gente, com equipamento, com objetivo, interessada em controlar o que a montanha guardava. E o que a montanha guardava talvez não fosse só a criatura. Poderia haver algo mais antigo, uma infraestrutura subterrânea que dava acesso a lugares que não eram só geográficos. A operação acima não pretendia apenas capturar o pé grande, pretendia dominar um trecho de memória que, se aberto, significaria controle. Era maior do que encarava. Quando a decisão do próximo passo se impôs, Mara não pediu a opinião do acaso. Preferiu a ação que preservava. Enviar a criatura para uma galeria lateral, isolada, cobri-la com barro e musgo, artesã de enganos. Proteger com camuflagem. E ela, por sua vez, subiu com um plano de atrair a atenção. E a precisamos de tempo, de distração, de resiliência. Subir significava perigo, mas também significava oportunidade de apagar rastros, de reconfigurar o campo. A subida foi duríssima. Respirou fogo e vento, estampas de neve que agora chegavam intensas. O som de motores aumentou, como se uma mão invisível a aproximasse. No ápice, um drone passou tão baixo que uma rajada de vento tirou faíscas do seu cabelo. Havia homens com lanternas de alta precisão prontos a rasgar qualquer sombra. Porém, o que encontrou não foi só uma mulher solitária. Encontrou o silêncio de um lugar que protegia. Havia, em cada angulação, a materialidade de antigos guardiões. Mara usou conhecimento ancestral. Pequenas pedras lançadas em direção oposta, folhas queimadas para criar mapas térmicos falsos. A tarefa não era simples. Mas a esperança que a criatura lhe dera, aquela palma sobre o peito, guiava os olhos e as ações. Conseguiram seu intento momentâneo, confundir, atrasar, ganhar respiro. A criatura foi mantida no esconderijo. Mara, exausta, sentou-se contra a rocha e deixou o cansaço falar. Em seus braços havia algo que era mais do que animal, era testemunho de escolhas. A noite trouxe vozes longínquas que falavam em códigos que ela não decifrava. No fundo da sua mente, entendia que havia empurrado um antigo equilíbrio para um novo estado, e que o novo estado exigia respostas contínuas. O que veio depois foi uma consequência não linear. A operação reagiu. Recolocaram torres de observação, reforçaram a presença por cima. Mas, ao mesmo tempo, houve fissuras na própria operação. Homens começaram a questionar. Alguns registros internos mostraram desconforto com o que se quer fazê-lo. Outros simplesmente aplicaram pressa. A montanha, que sempre fora um lugar fechado e paciente, agora era um desafio de logística que produzia suspeitas até entre os que a exploravam. Era a primeira vitória de pequenas ações, o atraso, a confusão, a invisibilidade sobre a frieza do cálculo. Mara sabia que nada havia terminado. Pelo contrário, a batalha silente apenas mudava de forma. Descer pelos túneis, embrenhar-se em câmaras antigas, encontrar documentos que falavam de outras atividades passadas,
Tudo isso era parte de um enredo onde o desfecho não se esboçaria em noites repentinas, mas em um conflito que poderia durar meses, talvez anos. Ela estava pronta? Talvez não, mas havia ali uma aliança, feita por um toque de palma e por uma promessa antiga que a transformara. Na manhã seguinte, um som que se tornara rotina havia se transformado em ofício. Os operadores alteraram suas técnicas, começaram a usar sondas mais discretas, mantiveram drones mais altos e plantaram armadilhas sofisticadas. Mara, por sua vez, aprendeu a ler o novo padrão e a reativar-se. Ela e a criatura tornaram-se coautores de uma resistência pequena. Mover-se entre sombras, manter o segredo, às vezes atrair a atenção para locais vazios e permitir que o campo se recompusesse. Era trabalho de resistência, não de confronto. Houve momentos de confronto direto, porém curtos. Um operador que desceu demais e se perdeu por dentro das malhas dos túneis e foi encontrado incoerente, assustado. Um grupo que tentou montar uma armadilha de isca e acabou preso por raízes que cederam na hora errada. Nada disso foi espetáculo. Foram detalhes que fizeram o campo mudar. Os operadores aprenderam que a montanha não se entrega sem pagar seu preço: tempo, habilidade, paciência. E Mara aprendeu que sua escolha havia desencadeado algo que, uma vez liberdade fora concedida, não voltaria simplesmente ao estado anterior. A criatura, por sua parte, curou-se lentamente. Os ferimentos pela coleira cederam e a pele fechou sem a teatralidade de curas instantâneas. Ela se tornara mais confiante. Havia dias em que saía à superfície depois do crepúsculo, farejava, marcava trilhas e por vezes trazia pequenos presentes: um galho com resina, uma pedra polida. Eram sinais de uma inteligência que alimentava a coautoria com pequenas dádivas. Mara os acolhia como provas. E em uma dessas noites, a criatura fez algo que marcou a todos. Tocou o peito de Mara e em seguida tocou o chão da câmara subterrânea como se pedisse segredo. O som ecoou e ressoou como um juramento. A história, então, não se encaminha para um fim fechado. Ela se abre em possibilidades. A operação pode retornar com mais força. Podem haver aliados impensados que venham ao lado de Mara. Podem haver traições. E existem nas profundezas camadas que ela ainda não descodificara. O depois é uma teia de consequências. A montanha agora carregava a marca da decisão de uma mulher, e essa marca faria as coisas mudarem. Quando, finalmente, eles partiram mais uma vez para o túnel que levava ao lugar onde tudo começou, a caverna os recebeu com seus segredos imponentes. A criatura, em um gesto final antes de adentrar a gente de pedra, pousou a palma novamente no peito de Mara. Era um gesto que não pedia nada, mas oferecia tudo: proteção, confiança e a promessa de que, tendo sido salva, ela não estaria sozinha nos passos que viessem. Mara respirou fundo. Ao longe, o zumbido de drones continuou, incansável. Acima, a operação se reagrupava, e embaixo, a escuridão chamava com uma música antiga. Ela salvou o Pé Grande. O que veio depois foi uma decisão que a arrastou para dentro de um sistema onde segredos eram bens disputados, onde a história não era uma linha reta, mas um conflito prolongado por controle. O que veio depois foi uma jornada pelos túneis, por memórias antigas, por estruturas humanas que entrelaçavam tecnologia e mistério. O que veio depois foram escolhas que não tinham volta. Eles desapareceram na escuridão. A câmara ficou atrás de Passos, e o eco refez-se numa batida que lembrava passos. Passos que não podemos provar, mas que sabemos ouvir. A última imagem que fica é a de uma mão enorme pousando no peito de Mara e o som das botas chovendo sobre pedra. Se você quer saber o que vem depois dessa história, se quer acompanhar o caminho que se abriu quando as regras da montanha foram desafiadas, se quer saber até onde essa aliança pode ir, siga comigo. Inscreva-se, deixe sua teoria nos comentários e venha descobrir os segredos que ainda estão enterrados sob a neve, entre as raízes e as pedras. A guerra silenciosa pela montanha só começava.